Salve! Cultura racional. Livros Universo em Desencanto. 232, volume do Histórico. Quarta mensagem. Os que já estão com o raciocínio bem desenvolvido estão ligados à natureza, por estarem já raciocinando, e são favorecidos pela natureza em tudo. Guardado por ela, amparado por ela, orientado por ela e guiado por ela, por já estar raciocinando. E quem já está raciocinando, já está ligado ao primeiro mundo, o mundo racional. E com a persistência na leitura, estudando 3 livros por dia, num instante está com o raciocínio desenvolvido, por a natureza ser racional. A própria natureza ajuda esse desenvolvimento e a leitura multiplica o desenvolvimento, por passar a ficar ligado à energia racional, estudando 3 volumes por dia. E quanto mais horas ligado o raciocínio à energia racional, mais o raciocínio se desenvolve e mais depressa estarão raciocinando, porque o raciocínio é uma máquina sensível. E mesmo que chegou a hora e a fase dessa energia ser desmaterializada da máquina do raciocínio, que é um habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E o raciocínio de todos em pouco tempo, uns raciocinando mais do que outros, porque uns são mais persistentes na leitura do que outros. Os persistentes na leitura fazem por onde ler 3 livros por dia, e por isso é que uns têm o raciocínio mais desenvolvido do que outros, porque fazem por onde o raciocínio ser desenvolvido, e outros não, por se descuidarem consigo mesmo. E os descuidados consigo mesmo ficam mais ligados a essas 2 energias do chão, ao pensamento e à imaginação, do que à energia racional. Os que ficam mais ligados à energia racional, o raciocínio se desenvolve mais depressa. E os que não ficam, o raciocínio custa mais a ser desenvolvido. Porque muitos não têm interesse de seu raciocínio ser logo desenvolvido, e por isso leva 2, 3 dias para ler um livro. Demonstra pouco interesse de desenvolver o seu raciocínio. Mas os que têm interesse em desenvolver o seu raciocínio, é de hábito ler 3 livros por dia. E depois que acostuma, não se sente bem em ler menos, porque já ativou muito bem o desenvolvimento do seu raciocínio. E com essa persistência na leitura, em pouquíssimo tempo, está com o raciocínio desenvolvido e se ligará aos habitantes do mundo racional, dialogando com eles, por ter o raciocínio desenvolvido, passando da classe de aparelho racional para a classe de racional. E essa é que é a verdadeira evolução da natureza, por a fase natural da natureza ser racional. O raciocínio é a mesma coisa que outro idioma diferente. É o idioma verdadeiro do animal racional.
é o idioma verdadeiro do animal de raça racional. É o raciocínio, o idioma natural do verdadeiro estado natural. É a plenitude da verdadeira razão da existência do animal racional. Para ver que raciocinar é chegar no seu verdadeiro estado natural. É o encontro com a individualidade perdida. É o encontro com o seu verdadeiro estado natural de ser, que é de racional puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza. Habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Com o raciocínio desenvolvido, está constatada a verdadeira racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Para ver que o raciocínio está acima de tudo que existe, por ser do primeiro mundo. O raciocínio está acima desse nada, que nada adianta, por todos e tudo terminar em nada. Para ver que raciocinar é ter contato com os habitantes do primeiro mundo. É o elo principal da vida, por ser o verdadeiro estado natural de todos. Para ver que a verdadeira identidade é raciocinar. Essa é que é a verdadeira identidade, por a verdadeira identidade de todos ser do primeiro mundo, um mundo racional, por serem habitantes do primeiro mundo, um mundo racional. O idioma verdadeiro do estado natural de todos é o raciocínio. O raciocínio é universal e o pensamento é todo dividido. Por isso, cada qual tem um idioma diferente. Pensamento divide, com a linguagem diferente uns dos outros. E o raciocínio é uma linguagem só, por ser puro, limpo e perfeito. Puro, limpo e perfeito é uma coisa só. O pensamento dividiu, cada qual com seu idioma, cada qual com sua linguagem. E o raciocínio é uma linguagem só, porque é puro, limpo e perfeito. E por isso, no pensamento está a desunião dos pensadores. E por isso, vivem uns contra os outros, como na linguagem de cada qual com o seu idioma. Por isso, no pensamento há discórdia, por viverem discordando uns dos outros, e no raciocínio há concórdia. E por isso o pensamento dividiu os pensadores com uma infinidade de idiomas diferentes. E é por isso que com o raciocínio, com o desenvolvimento do raciocínio, haverá a união da humanidade, porque o raciocínio é uma coisa só, não há divisões, por ser puro, limpo e perfeito. Onde existe a pureza, existe a verdadeira união de todos. E por isso, com o desenvolvimento do raciocínio, está feita a união de toda a humanidade, universalmente, porque o raciocínio é uma coisa só. Onde há divisões, não pode haver união, como no mundo nunca houve. As uniões são passageiras nesse segundo mundo. Por quê? Porque o pensamento divide os idiomas e o raciocínio une, porque é um idioma só.
Só no pensamento e na imaginação é que existe divisões. Só existe nesse segundo mundo em que a natureza fez todos assim, para que existisse a lapidação entre todos, lapidando uns aos outros. E por meio desta lapidação, todos ficassem preparados para terem condições de se unirem. Porque o raciocínio une e o pensamento divide. E onde permanecem as divisões, há o sofrimento. E onde há sofrimento, todos são destruídos por ele. Para ver que raciocinar é estar em dia consigo mesmo e pensar está fora de si mesmo. Por um mundo verdadeiro de todos ser o primeiro mundo, o mundo racional, um mundo onde todos somente raciocinam. A fala, a voz são dos bichos do chão. Bicho é que fala, e cada qual se entende dentro de sua classe. Raciocínio é puro, e o puro não fala. Os habitantes do primeiro mundo raciocinam. Não há voz para incomodar, não há falas para lapidar e incomodar uns aos outros. Onde há fala, há voz, há lapidação. E por isso, aí estão todos falando, todos com um vozeirão, incomodando uns aos outros e machucando e ferindo uns aos outros, com as palavras, com a voz, e se lapidando por serem sofredores e mortais. Onde há voz, há sofrimento. E o raciocínio, por ser puro, limpo e perfeito, não incomoda ninguém, porque o raciocínio não tem voz, por ser puro, limpo e perfeito. No meio da bicharada do chão é que existe a voz, a fala, para lapidação uns dos outros. O barulho da fala incomoda uns aos outros, e aí está a lapidação de viverem uns contra os outros. Agora, o raciocínio é completamente diferente, não tem voz. A voz do raciocínio é a pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. E é por isso que hoje muitos estão fazendo tudo para raciocinar o mais depressa possível, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E por isso estudam 3 livros por dia, e às vezes até mais, porque quer sentir a pureza do raciocínio, quer sentir o que é raciocinar. E por isso, a persistência na leitura acima de tudo, porque ninguém quer continuar mais nesse nada depois que passaram a se conhecer. Ninguém quer mais continuar a se transformar aí nesse nada. Todos querem se transformar para a classe de racional, porque aí já está raciocinando e passando a conhecer e saber o que é o raciocínio. E por isso hoje, todos que passaram a se conhecer não estão perdendo mais tempo com coisas inúteis, que não adianta nada, porque sabe que o nada não tem nada para dar a ninguém, a não ser se transformar para pior, de animal racional para animal irracional. Esse nada está feito para a lapidação de todos que saíram do primeiro mundo e que nesse segundo mundo estão.
todos sendo lapidados por esse nada, para depois de prontos serem recuperados pela fase redentora, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. E por isso, todos, hoje, que já passaram a se conhecer, não têm mais tempo de perder tempo com a vida do nada, que não tem nada para dar a ninguém, por tudo e todos terminar em nada. Quem já se conscientizou, entendeu o que é o nada. Ninguém tem mais tempo para perder com esse nada, porque o desenvolvimento do raciocínio acima de tudo. O nada, muitos estão somente tratando das coisas necessárias para sua sobrevivência. Os que já se conscientizaram do que é esse nada, que não tem nada para dar a ninguém, não tem mais tempo para perder com a vida do nada, como quem diz: ligado a esse nada, eu só posso ir para pior, me transformando de uma classe para outra, de uma vida para outra. Chega de perder tempo com o nada. Já perdemos tempo demais nessas 21 eternidades. Quem já chegou a essa conscientização não tem tempo de perder tempo com o nada. Uns chegam mais cedo a esse verdadeiro entendimento da vida e outros custam mais, porque estão ainda apegados ao nada, estão obsedados pelo nada, estão fanatizados pelo nada, estão embriagados pelo nada. E todo fanático é cego, e a cegueira muitas vezes trazem más consequências, por perderem tempo demais com esse nada e não desenvolver o seu raciocínio. E vão continuar aí nesse nada, de uma classe para outra, de uma vida para outra, porque perdeu tempo com o nada. Quem perder tempo com o nada, continua aí no nada, porque não está dando a mínima importância ao que conhece. Não está dando a mínima importância no que sabe. Não está dando a mínima importância no que passou a conhecer. E por não dar a mínima importância, continua como materialista, apegados ao nada, por estarem ligados ao nada, e o resultado é o pior possível, se transformando de uma classe para outra, porque não deu importância ao que aprendeu, ao que passou a conhecer em benefício de si mesmo. Teve tempo de sobra para desenvolver o seu raciocínio e não desenvolveu, porque o tempo foi pouco para viver preocupado com o nada e ciente do que o nada é, e sabendo e vendo e errando com consciência. Quem erra com consciência erra 2 vezes, sofre dobrado, porque já passou a se conhecer, já sabe qual é o valor do nada e continua agarrado ao nada, como se o nada tudo fosse. O que é que espera? Continua a se transformar de uma classe para outra. Continua a viver na mesma, como coisa que não se conhecesse, dando valor ao nada, como se o nada tudo fosse, e vendo e sabendo que o nada nada é, e vendo e sabendo que se ficar ligado a essas 2 energias do chão, onde vai parar,
para onde vai se transformar, mantendo as vaidades do nada como se o nada tudo fosse, e vendo e sabendo que o nada nada é, e sabendo para onde vai se transformar, se continuar ligado ao nada. E por viver ligado ao nada, tem tempo de sobra para estudar mais de 3 livros e não estuda, porque o tempo é pouco para viver ligado ao nada. Amanhã morre por não nascer para a semente e se transforma da classe de animal racional para a classe de animal irracional, porque teve tempo de sobra para ler, para estudar 3 livros por dia e não aproveitou o tempo para desenvolver o seu raciocínio. O tempo foi pouco para as vaidades do nada, preferindo o nada como se tudo fosse e deixando o tudo para o lado, não ligando assim a sua verdadeira salvação, porque teve tempo de sobra para estudar 3 livros, pelo menos, e não estudou, com tempo de sobra. O tempo foi pouco para tratar das vaidades do nada. Resultado: continua nesse nada, se transformando em classes inferiores. Quem é o culpado? É de quem teve tempo de sobra para ler ao menos 3 livros por dia, e esse tempo de sobra empregou ele nas vaidades do nada. Resultado: teve em suas mãos a verdadeira salvação e não se salvou, porque não quis, porque só viveu para as vaidades do nada. O nada não tem nada para dar a ninguém, e por isso todos e tudo termina em nada, porque o nada não tem nada para dar a ninguém. E assim acontece com muitos que colocam as suas vaidades acima de sua verdadeira salvação. As vaidades em primeiro lugar e a sua verdadeira salvação em último lugar, ou para quando tiver tempo de estudar a cultura do desenvolvimento do raciocínio. Agora, outros já são diferentes. Coloca a vaidade abaixo de tudo e a sua verdadeira salvação acima de tudo. Em primeiro lugar, a sua salvação, e em último lugar, as vaidades do chão, porque nem todos raciocinam igual. Uns veneram a sua saída dessa galáxia térrea para fora. Outros conservam as vaidades como coisa que tudo é, e vendo que nada é. Os bons veneram a sua salvação, e os maus para si mesmo não veneram. E por isso colocam as vaidades acima de tudo e a sua salvação abaixo de tudo. E por isso tem tempo de sobra de estudar 3 livros por dia, ou mais, e não aproveita o tempo que tem, porque não venera a sua salvação acima de tudo, e sim as vaidades acima de tudo. Salve!